E eu sei, eu reconheço que o governo Lula não é perfeito. Longe disso, tem muita coisa para melhorar. Inclusive, os pontos que a gente mais tem, na gente da esquerda, né? Os pontos que a gente mais reclama do governo Lula, geralmente são pontos que agrada a direita, pelo menos a direita que não surfa apenas no discurso da moralidade, né? E fica nessa. Um exemplo disso é o austericídio do Haddad. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente vê a economia respirando melhor e no capitalismo sempre vai ser a economia o termômetro que diz se um governo vai bem ou não, como se o PIB fosse parâmetro de qualidade de vida. Tá, onde eu quero chegar? Lula é melhor que Bolsonaro para católicos e começa a vencer resistência entre evangélicos. Eu fiz essa manobra, amarrando um assunto no outro, justamente para dizer essa parte da economia, né? A gente vê o Haddad aí de mão dada com o mercado, com parte do centrão. Por mais que a gente veja a extrema-direita super bélica, super, tipo, falando que nada de bom está acontecendo e que bom mesmo era antigamente, que Lula não é presidente e o presidente ainda é Bolsonaro, a gente vê esse tipo de coisa no Twitter. Como a economia está surtindo algum efeito, saindo da recessão triste que a gente estava, Lula está começando a crescer até entre os evangélicos. E essa pesquisa, quem fez foi a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, e foi realizada pelo Instituto MDA, que é um instituto de pesquisas, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada! E aí está mostrando que o governo Lula é visto como melhor do que o seu antecessor entre os católicos e que o petista está começando a vencer a resistência entre os evangélicos. Somar a população católica, a população evangélica deve dar quase 90% da população brasileira. Está vendo isso no Fantástico, inclusive, domingo, onde eles fizeram um levantamento ali, que, tipo, 140 milhões de brasileiros são católicos, 130, 140 e, sei lá, 120 são evangélicos. Ou seja, é quase 90% da população isso. Até mais, sei lá. Porque sobra muito pouco para... O que sobra basicamente são as religiões de matriz africanas, que não chega a dar 2 milhões de pessoas, segundo esse levantamento do Fantástico no domingo. Obviamente, há uma subrepresentação aí. E aí tá. Segundo o estudo, 54% dos católicos dizem que Lula é melhor que Bolsonaro. Mais da metade, portanto. Outros 25% acham que não. E para 20% é tudo a mesma coisa. Entre evangélicos, 40% ainda dizem que o governo Bolsonaro foi melhor que o Lula. 33% afirmam o contrário e 24% dizem que são parecidos. A pesquisa aponta a melhoria da percepção sobre o Lula entre evangélicos dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. No levantamento anterior, divulgado em outubro, 42% dos evangélicos diziam preferir o governo Bolsonaro. Agora são 40%, uma redução de 2 pontos. E os 33% que preferem o petista se mantiveram, né? Então, o que diminuiu foi a rejeição. Lula está furando a bolha evangélica. Na pesquisa atual, Lula é considerado ótimo ou bom para 31% dos evangélicos e como ruim ou péssimo para 36%. 30% avaliam como regular. Os dados mostram uma melhora em relação à pesquisa de outubro, quando Lula era visto como ótimo ou bom por 29% dos evangélicos e péssimo por 38%. E aí tá, a 160ª pesquisa do CNT feita pelo MDA teve esses dados antecipados pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ela vai ser divulgada, deve estar sendo agora, na verdade, né? A totalidade da pesquisa, porque muitas outras nuances são tiradas dessas pesquisas. E é isso, o nível de confiança é de 95%. E por que eu trouxe esses números, essas porcentagens e tudo mais? Esse ano é ano de eleição, então é muito importante a gente ficar de olho nessas pesquisas e ver como isso reflete nas urnas, certo? Até porque, a gente está lutando contra uma máquina de desinformação gigantesca que não tem precedentes, a gente nunca lidou com isso na história antes, e a cada dia ela está mais importante, mais inteligente, falando aí no sentido das inteligências artificiais e como isso está sendo maquinado aí para manipulação de resultados, de dados e tudo mais.